Estamos na semana depois do segundo domingo de Advento. E queremos hoje falar sobre o pai e a mãe de João Batista, Zacarias e Isabel. E nós lemos essa história, esse testemunho, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Eu quero colocar o tema no fim, mas ainda não atingido o alvo. Quer dizer, nós vemos esse casal aqui muito fiel a Deus e, apesar do problema que eles estavam passando, era não ter filhos. Então isso, perante o público, perante o povo, isso significava uma maldição. Era bênção quem tinha filhos e maldição amaldiçoado quem não podia ter filhos. Mas mesmo assim, já em idade avançada, eles ainda estavam servindo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor, e diz aqui que eles eram irrepreensíveis nos mandamentos do Senhor. Quem sabe você também está passando por uma luta, já ora por uma situação, muitos anos, eles devem ter orado 40 anos por essa situação. E até que ponto pode chegar aquele limite que a gente enfrenta. Então, talvez uma situação que ainda não está resolvida, Deus ainda não respondeu à oração como você creu na promessa da palavra. O que está acontecendo? Talvez você está chegando no limite, no fim das suas forças, mas ainda não alcançou o objetivo, o alvo que Deus tem. Então, quando nós nascemos, já no ventre de nossa mãe, Deus tem planejado, Deus tem preparado um caminho, Deus tem chamou já o Jeremias quando estava no ventre da sua mãe. Aqui ele chama João Batista, depois que esse milagre acontece, ela engravida, a Isabel, e o João Batista nasce, e ele já no ventre da mãe é consagrado ao Senhor. Então Deus tem planos fabulosos, mas o tempo, quando esses planos acontecem, por um lado, nós temos daí paciência no Senhor para esperar, como Abraão, que esperou 27 anos, e durante 27 anos, o nome dele Abraão significava pai de muitos povos, e quando alguém perguntava para ele, como é teu nome? Abraão, pai de muitos povos, mas onde está teu herdeiro? E não tinha herdeiro ainda. Levou 27 anos. E a Bíblia diz dele que ele cria nas coisas que ainda não eram como se já fossem. E ele não enfraqueceu na fé, sempre dava glória a Deus. 27 anos, aqui deve ter sido mais tempo ainda. E aí, o que acontece? Aí um dia ele está servindo ao Senhor, como diz aqui, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava lá fora orando. E então um anjo do Senhor lhe apareceu, em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha só a bênção.
que veio depois de tanto tempo de espera. Mas também eles fizeram a sua parte. Não apenas viveram de uma maneira irrepreensível, ele também continuava servindo ao Senhor no templo. E, então, conta-se que havia mais ou menos 24 mil sacerdotes. Então, por sorteio, talvez uma vez na vida isso acontecia, a pessoa acendia o incenso, oferecia o incenso lá no templo, na presença do Senhor. E o incenso, conforme Apocalipse 5, são as orações dos santos. Então, o sacerdote estava levando a Deus a oração dos santos. E a igreja estava com ele, ela estava do lado de fora orando. Quando o sacerdote faz o seu trabalho, você também é sacerdote. No Novo Testamento nós somos um reino de sacerdotes. E nós temos autoridade para reinar. Quer dizer, no mundo espiritual, os políticos governam e nós reinamos. Então, nós podemos interceder pela política, pela igreja, pelas pessoas. Nós somos sacerdotes levando nossas orações num incenso, num cheiro suave diante do Senhor. E então, o Zacarias estava fazendo isso. Estava sendo fiel, apesar de orações não respondidas, apesar de não saber quem ficaria com sua herança. Não tinha filhos ainda. E o povo estava orando. Então, eles estavam juntos no mesmo espírito. Como é bom quando uma igreja, quando os líderes de uma igreja são assim unidos, como diz o Salmo também. Como é bom, agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor determina a sua bênção. Então, é uma igreja viva, uma igreja onde Deus pode se manifestar. E nessa aqui não deu outra. Apareceu o anjo a Zacarias. Uma outra coisa que queremos frisar também, a gente tem que estar no lugar certo na hora certa. Quando tivemos a Copa do Mundo aqui na Alemanha, 2006, nós no dia 6 de 2006, às 6 da tarde, nós atendemos o pedido de orarmos. Era mundialmente que as igrejas foram chamadas para orar, porque havia um levante dos satanistas naquela hora. Então nós estávamos orando, e quando oramos mais ou menos 1 hora, chegou um irmão correndo para dentro do nosso salão, onde nós estávamos, dizendo: os jogadores do Brasil, tem 2 jogadores famosos lá fora. Então, era o Rubinho e, na época, era o Ronaldo. E eles estão lá comendo no restaurante. E aí a nossa turma correu lá para fora, e estava lá a televisão também, da Record. E aí, eu conversando com o pessoal da televisão, de repente eles saíram, aí foram batido foto com eles. No outro dia, quando foi no segundo dia depois, quando foi a abertura da Copa, a Ordem dos Pastores montou um palco diante da estação de trem de Frankfurt para evangelizar durante todos esses dias da Copa, das 2 da tarde até às 10 da noite, e a própria organização dos trens deu uma sala para que pudéssemos estar lá 24 horas orando. E aí, de repente, me chamaram para o palco. Era para contar o que aconteceu. Como é que você conseguiu bater foto? Tua família, quer dizer, eu pessoalmente não batia foto, mas a minha filha e a minha esposa apareceram na foto. Aí, como é que você conseguiu isso com esses jogadores famosos? Aí eu só disse: a gente tem que estar no lugar certo na hora certa. E foi isso que aconteceu aqui com Zacarias. Ele estava na hora certa, no lugar certo, e Deus pôde abençoá-lo. Então, muitas vezes, não recebemos a bênção, a nossa causa não se define, as orações, a resposta da oração está a caminho e nós não estamos no lugar certo para receber a resposta. Temos que ser fiel em servir ao Senhor, mas também ser fiel de congregar com o povo de Deus. Independente de como nos sentimos, buscar a presença do Senhor, honrar o Senhor com a nossa presença, honrar o Senhor com a nossa busca, e estamos no lugar onde o Senhor pode nos abençoar. E então o anjo comunica a resposta de tantas orações, de tanto sofrimento, de tanto desprezo que a Isabel deve ter passado pelo povo, sendo considerada como uma pessoa amaldiçoada. E agora, o que o Zacarias diz? Ele diz o seguinte, versículo 18. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Eu sou velho e minha esposa é avançada em idade. Então, ele está dizendo: olha, já cheguei no limite. Eu já cheguei no fim da minha vida. Como pode acontecer? No fim das minhas forças. Aí o anjo disse: Deus tem mais para você.
Então, agora que vem se realizando os planos de Deus. Zacarias, você não chegou ao fim, você agora chegou ao alvo, o que Deus tem planejado. E como lemos antes aqui, que este seria totalmente diferente, este filho de Zacarias e Isabel, e nós sabemos que Jesus falou dele que é o maior dos profetas já nascido de mulher. Mas também Jesus disse, mas cada um desses meus pequeninos é mais do que João Batista. É que nós somos filhos, né? Ele era o servo, o maior servo que Deus já chamou, servo. E nós somos filhos. Mas este homem veio preparar o caminho para Jesus. Este homem, ele dedicou a sua vida anunciando o evangelho, chamando o povo judeu da época para o arrependimento. E este homem foi tão corajoso que custou-lhe a vida de ter que falar a verdade para o rei Herodes. Então, o que pode acontecer de você, das tuas buscas, das tuas orações, dos planos que Deus tem para você? Não esmoreça, não diga que você está no fim, não diga que tudo acabou, não diga não dá mais, não diga não aguento mais. Às vezes as pessoas estão tão machucadas, estão tão suradas pelas coisas, que eles dizem, a minha alma já não, eu quero mais, a minha alma já não pode mais. O que Davi fez? Leia os Salmos. Ele dizia para a alma, louva ao Senhor minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou, creia no Senhor minha alma, continua firme minha alma, espera no Senhor, espera no Senhor. E quando Davi tinha situações difíceis, ele se fortalecia em Deus. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que buscar. O que Zacarias e Isabel faziam? Eles se fortaleciam em Deus. Eles eram fiéis no seu trabalho. E aí Deus pôde fazer esse milagre, porque na sua fidelidade, estando na hora certa, no lugar certo, Deus pôde entregar a bênção. Deus pôde entregar a bênção, porque eles estavam na hora certa, no lugar certo. Então, não busque por todos os lados, não fique, também, hoje em dia tem muita coisa falsa também, tem pessoas que buscam em tudo que é lugar e querem receber a bênção e a bênção não vem. Eles, aí no fim das contas, eles chegam num momento que eles dizem, tudo acabou, já não tenho mais esperança, estou desiludido com toda essa religiosidade. A religiosidade sempre ilude, né? Mas chega o ponto em que a gente então desilude, aí é Deus que começa a trabalhar. Então, Deus tem grande coisa para você. Os sonhos de Deus sempre são maiores que os teus. E você não está no fim ainda. Você está entrando no teu alvo, no teu chamado. E Paulo diz, lá em Efésios capítulo 2, que em Cristo Jesus nós somos uma obra-prima. Uma obra em Cristo Jesus, nascidos de novo, uma obra-prima, tudo novo. Para quê? Criado para boas obras. E essas boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, os caminhos do Senhor para cada um de nós já estão traçados. A boa obra de Deus já está traçada. Nós é quem temos que andar nelas. Então, vamos nos dedicar totalmente ao Senhor, confiar na sua graça e andar nestes caminhos já preparados para o Senhor. E o Senhor vai escrever história contigo, comigo, como Ele fez com Zacarias e Isabel. Se eles não fossem tão fiéis ao Senhor, buscando ao Senhor, estando na hora certa, no lugar certo, tendo essa comunhão, quem sabe não estariam na história. Talvez outra pessoa Deus teria escolhido para ser pais de João Batista. Mas aqui aconteceu esse milagre. Então, não esmoreça. Continue buscando, humilhe-te debaixo da poderosa mão de Deus, mesmo não vendo nenhum efeito daquelas orações, daquelas buscas, ou mesmo pessoas profetizando coisas em tua vida e elas não aconteceram ainda. Mas na fidelidade, quando Pedro escreve lá, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, mas resisti-lhe firme na fé,
Eles fizeram isso. Zacarias e Isabel resistiram firme na fé, colocaram-se debaixo da mão poderosa de Deus e eles abençoaram o mundo com o seu filho, com a resposta de oração. Eles não foi um filho qualquer que eles receberam, não tinham filhos. E oraram pela gravidez e não acontecia. E quando no final das contas, quando tudo parecia estar no final, vem um dos maiores presentes depois de Jesus, que foi o nascimento.